E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que o debate sobre o início de cortes nos juros não está no radar da autarquia a curto prazo. Atualmente, a taxa Selic está em 14,75% ao ano. Galípolo, que foi indicado à presidência do BC por Lula, afirmou o seguinte em evento ontem, aspas, a gente não está perto dessa discussão, isso não é um tema que está passando nos debates do Comitê de Política Monetária. A gente realmente precisa permanecer com uma taxa de juros em patamar bastante restritivo por um período bastante alongado. Fecho aspas. Aí se fosse o Roberto Campos Neto dizendo isso, que era atacado pelo Lula, pela Gleisi Hoffmann, mas agora foi um sujeito que o próprio Lula colocou lá. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, o Banco Central voltou a fazer alertas ao governo Lula. O BC destacou a importância de, aspas, uma política fiscal que contribua para a redução do prêmio de risco e atue de forma contracíclica. E nos esforços, aspas, para a convergência da inflação à meta, fecho aspas. Eu passo a palavra para o nosso Bruno Musa, colaborador em matéria de economia, que também vem abrilhantar esse programa de hoje, como o pessoal fala nas escolas de samba, vem abrilhantar aqui o episódio do Papo Antagonista. Bruno Musa, boa noite, bem-vindo mais uma vez, e a gente vê essa novela permanente, quer dizer, os juros altos, mas agora sem o governo atacar o presidente do Banco Central por isso. O que você destaca? Pois é, primeiro, boa noite, Felipe, a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Fica muito claro que isso era sempre um discurso ideológico, político ideológico, como nós falamos aqui sempre. Era muito claro. Cadê agora, então, as críticas ao então Roberto Campos Neto, que era um neoliberal, que queria destruir o PT e por isso mantinha juros altos? Eles deviam fazer uma meia-culpa. Claro que seria muito infantil da minha parte esperar isso de Gleisi Hoffmann, do próprio Lula, que fez duras críticas ao Roberto Campos Neto, e agora fazer diretamente ao Galípolo. Ou seja, se o Banco Central é o único que pode subir, manter ou baixar a taxa de juros, e o culpado era o Roberto Campos Neto por tentar destruir o Brasil e o PT, como eles falavam, por manter os juros altos, o que falar agora do Galípolo? Se o problema era o Banco Central e agora o comandado, o presidente do Banco Central, é um indicado do presidente atual, a quem culpar? Se não o próprio governo, por Brasil ter um juros alto para conter a inflação que já fugiu e muito da meta de 3%. A última leitura do IPCA saiu na semana passada, acima de 5,5% nos últimos 12 meses. A meta é 3%. Então, tudo isso foi falado ao longo dos últimos tempos. O Banco Central precisa manter a taxa de juros alta, a política monetária contracionista, para tentar frear um pouco do expansionismo fiscal provocado pelo governo nos últimos tempos. E mais, eles vão acelerar esse populismo. Estão prestes a anunciar luz de graça para 60 milhões de brasileiros. É claro que os outros pagarão mais, inclusive pequenos comércios e indústrias. Ou seja, produtos e serviços mais caros, um Estado mais endividado, maior desvalorização da moeda, menor poder de compra para a população, e aqueles que estão sendo beneficiados com a gratuidade da luz pagarão via inflação em outros produtos e serviços. Portanto, é um jogo de populismo, claro, para tentar angariar a queda da popularidade. Agora, se o Roberto Campos Neto saiu de cena, eles não podem culpar o Galípolo porque foi indicação deles. O que fazer com o discurso contraditório? Eles simplesmente apagam como se nós não tivéssemos memória, né? Exatamente, mas aqui é sempre a luta da memória contra o esquecimento, como dizia lá um livro do Milan Kundera, autor que eu reverencio muito, inclusive escrevi a respeito quando ele morreu. A gente fez um artigo, uma matéria, na verdade, em antagonista.com.br no dia 9 de maio com o título Governo Lula quer que você pague pela energia grátis dos outros. Justamente quando veio o anúncio desse plano de fornecimento de energia grátis para a população de baixa renda, mas que vai, obviamente, pesar aí nas contas via impostos dos demais segmentos da população. E a gente destacou isso porque a população precisa saber, a gente não vai embarcar numa retórica de propaganda do governo, uma propaganda chapa branca, de que vai ter energia grátis para a rapaziada. Não existe almoço grátis, né? Como já dizia a máxima liberal. Ricardo Kertzmann quer fazer uma pergunta para você, Bruno Musa. Diga, Ricardo. Boa noite, Bruno.
Na ata anterior, quando houve o último aumento de juros, a impressão que todos nós tivemos é que foi uma ata bastante clara, bastante dura até, com sinais inequívocos, né? Sinais políticos dizendo o seguinte: ou o governo resolve de uma vez por todas acreditar no que diz todos os analistas do mercado financeiro e baixa e derruba seus custos, diminui o déficit, ou não há que se falar em juros mais baixos tão cedo. Esse pronunciamento ontem, essas declarações do Galípolo ontem, deixaram isso ainda mais evidente, né? Algumas palavras, ele usou um termo bastante interessante, dizendo que o Banco Central nem deveria se emocionar com alguns dados. Ele exemplificou o CAGED, por exemplo, que o Banco Central está observando as tendências, e que essas tendências elas não são nada positivas. E aí, eu queria fazer uma provocação, porque o Galípolo falou ontem por diversas vezes em desancoragem. A minha provocação é a seguinte: o Galípolo desancorou de vez do governo Lula? Boa noite, Ricardo. Obrigado pela pergunta, pela provocação. Aí eu acho que não, viu? Eu acho que tudo isso deve ser conversado internamente. E a verdade é que, no meu entender, o próprio governo sabe disso. Ele só não pode assumir, mas ele sabe disso. Ele sabe desse ônus de ocasionar um déficit desse tamanho, mas conflita justamente com a política deles, com a ideologia deles de comprar as pessoas pelo voto, ou seja, comprar as pessoas através de um populismo. Tem um ponto que, naquela ata que você mencionou, pouco se discute nessa e em tantas outras atas, é que quase metade do crédito que é disponibilizado no Brasil tem um juro subsidiado. Quase metade. Se nós levarmos em consideração isso, ou seja, o juro subsidiado significa conceder empréstimos através de bancos públicos com taxa de juros abaixo do que ela paga para captar esse dinheiro. Portanto, maior déficit, mais endividamento do próprio Tesouro. Quase metade, repito. Ou seja, a política monetária do Banco Central precisa ser realmente turpinada, manter os juros mais altos por mais tempo, porque ela não ataca de frente os juros como um todo. Ela ataca de frente uma parte dos juros e a outra, quase metade, com juros subsidiado, ela tem um efeito muito menor. Ou seja, enquanto o governo continuar acelerando no fiscal, não há outro caminho a não ser manter os juros restritivos. Caso contrário, Ricardo, o que acontecerá é a inflação desancorando, e aí sim, como você falou, de uma maneira muito maior. A meta é 3. Então, em 5,5. Se for a 6, 7, 8, não duvidem que com populismo barato, isso pode acontecer. De alimentos, por exemplo, em 12 meses, a inflação já está em 8%. Então, se ele desancorar do próprio governo, ele vai criar uma briga interna. Se ele não desancorar, ele vai entregar uma gestão calamitosa dentro do próprio Banco Central, que pode comprometer a sua imagem. Difícil posição que o Galípolo se meteu. Mas vale lembrar que ele sempre foi uma pessoa que pregou o Estado interventor. Então, isso já fala bastante. Luiz Gaziri, você dá aula em matéria de economia. Aquela parte mais comportamental, não tem a ver com as contas públicas, mas você vê aí algum paralelo que você possa fazer em relação à matéria que você leciona lá no Paraná? Olha só, existem casos aí que são complicados, né, Felipe? Quando a gente fala de políticos que muitas vezes não têm experiência com o mercado corporativo, né? Então essa mania que nós temos aí desses governos de gastar excessivamente, de criar ministérios a cada momento, de dar, né, auxílios aí muito generosos para certa parte da população para acabar comprando votos, né? Isso encarece a vida de todo mundo, né? E as empresas, se, né, a gente tivesse gestores aí de verdade na área pública, que sabem cortar gastos, que sabem economizar, né, que realmente vão cuidar da população. Só que esses resultados, o que acontece é que eles não vêm no curto prazo, né, Felipe? E o nosso sistema eleitoral, a cada 4 anos eu tenho que vencer, a cada 3 anos eu já estou em campanha. Então o que eu quero é o imediatismo, né? O que eu quero é provocar o bem-estar de alguns da população para comprar votos,
mas no fim das contas é o outro governo que vai pagar, o próximo governo que vai pagar e fica rolando essa dívida. Então é uma questão muito complicada. O próprio sistema eleitoral prejudica com que a gente possa fazer um trabalho verdadeiramente de longo prazo, né? Então nosso país fica sofrendo constantemente. Se a gente fizer o que o Lula faz no orçamento doméstico ou na gestão de empresa, vamos todos à falência. Agora, o governo sempre tem mecanismos para ir maquiando os seus resultados e rolando essa dívida, como o Luiz Gazilli estava falando. Bruno Musa, em relação ao cenário eleitoral de 2026, é possível que o governo vá torrando dinheiro e o patamar dos juros fique alto e mesmo assim não tenha um desgaste com grandes setores da população? Bom, primeiro, sobre o tema do Luiz, eu concordo 100% com ele. Aliás, o tema comportamental na economia é um dos meus centros de estudo que eu realmente adoro, porque eu acho que o indivíduo está no centro da economia e não fórmulas matemáticas em si, a imprevisibilidade que a gente tem no comportamento humano, né? Mas sobre o orçamento de 2026, eu até fiz um vídeo sobre isso, que para mim, Felipe, da forma como ele foi apresentado, é uma peça de ficção. A gente vê que a partir de 2027, realmente os gastos discricionários, ou seja, aqueles não obrigatórios, estão sendo quase que na totalidade comprimidos pelos gastos obrigatórios, que já representa 95%, 96% do orçamento como um todo. Ou seja, acabando o espaço do gasto discricionário, não há espaço para investimento, porque a máquina pública está consumindo quase que a integralidade do orçamento nacional como um todo. Então, realmente é uma situação preocupante. Agora, eles vão tentar mostrar que o arcabouço está sendo cumprido, e de fato pode estar, mas qual é a metodologia? Aonde está sendo colocado aqueles gastos parafiscais que deveriam ser enquadrados como despesa financeira, como despesa primária, e está sendo enquadrado como despesa financeira, porque aí não entra dentro do arcabouço fiscal, e eles dizem que cumpriu a meta, mas o endividamento continua crescendo. Então, acho que nós chegamos num ponto onde, nas últimas décadas, nós tínhamos um espaço grande de endividamento frente ao PIB, até que a gente tivesse que nos deparar com o problema inflacionário. Esse espaço ele vai sumindo ao longo do tempo. O próprio FMI projetou que, a continuar com esse crescimento nos gastos dado pelo próprio orçamento, em 2029, não é daqui 100 anos, nós estamos falando daqui 4 anos, a dívida PIB atingiu praticamente 100% do PIB. E a gente não tem demanda para real, pela dívida brasileira, para comportar uma dívida tão grande. A curva de juros sobe, a moeda desvaloriza, o crédito encarece e a atividade econômica para. Ou nós colocamos um adulto na sala, provavelmente simples de ser ajustado, cortar gastos públicos, ou então o nosso problema será inflacionário novamente. Muito obrigado, Bruno Musa, pela participação aqui no Papo Antagonista, nosso colaborador em matéria de economia, que tem o canal de YouTube, youtube.com/Bruno_Musa, e a página de consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Boa noite, bom trabalho. Obrigado igualmente a todos, sempre um prazer.